Boa tarde, meu povo, né? A gente vai conhecer aqui mais um conteúdo da educação física, né, na aula de hoje. O conteúdo é lutas. A gente vai conhecer um pouco sobre a luta, sobre as lutas, né? O conceito de lutas, o que é luta, o que é arte marcial. Luta é a mesma coisa de briga. A gente vai ver um pouco dessa diferenciação, ok? De início, é interessante que a gente saiba que as lutas elas estão presentes desde o início da humanidade, né? Tanto os homens como os animais se utilizam disso, né? E no início era usada basicamente para autodefesa, sobrevivência, né? E foi passando no decorrer do tempo. A luta foi passando por adaptações, né? Para atender o período. E a gente vê aqui na época dos gladiadores em que era esse movimento de ataque e defesa, né? E hoje em dia tem uma vertente totalmente diferente, né? Hoje em dia tem essa espetacularização das lutas, né? Se tornaram um esporte, né? Existem vários estilos. Se a gente puder ver aqui na Grécia, os gregos tinham uma forma de lutar conhecida como pancracio, né? Modalidade presente nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga, né? E normalmente é comum citar essa prática como uma das origens do Vale Tudo atual. Okay? Na Índia e na China, muitos consideram o berço da cultura das artes marciais. E as lutas é um fenômeno que abrange uma série de modalidades institucionalizadas, que passaram pelo processo de criação de técnicas baseado nas regras de cada uma, né? E é interessante a gente saber também que cada modalidade ela carrega consigo a sua história, né? Sua origem, ela tem investimentos específicas, tem tradições e características individuais, né? As fotos representam algumas lutas que estão no programa olímpico. A gente tem aqui, por exemplo, o judô, né, que o principal objetivo é o desequilíbrio do adversário, fazendo com que eles encostem as costas no chão, né, ou então imobilizá-lo. E quando a gente fala do tema lutas, normalmente vem várias memórias a vocês, né, várias práticas diferentes, né, mas é interessante a gente saber que existe luta e existe arte marcial, né, elas são diferentes. E as lutas, elas são disputas em que os oponentes utilizam-se de estratégias para desequilibrar, contundir, imobilizar ou excluir o adversário de uma área de combate ou algo. E ela tem uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e deslealdade, né? E, e quando a gente fala de artes marciais, elas se referem a algumas técnicas de combate ligadas à guerra, né? O termo marcial ele vem do deus Marte, né, que é o deus da guerra para os romanos. E as artes marciais mais conhecidas no Brasil, como no mundo, são o judô, o karatê, o taekwondo, o kung fu e o jiu-jitsu, né? E é interessante a gente saber também que as práticas de artes marciais, elas possuem toda uma filosofia por trás. Filosofia de vida, um histórico de vida, um portar-se perante a sociedade, respeito mútuo, seja ao outro, seja consigo mesmo, né? Então ela tem toda essa filosofia de vida por trás. E baseado no que foi visto anteriormente, a gente pode chegar à conclusão de que toda a arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial, ok? E ainda continuando no assunto das definições aqui, a gente vai ver um pouco sobre luta e violência. Luta e briga é a mesma coisa, né? A gente normalmente costuma usar essa nomenclatura em diversas coisas, mas elas são diferentes e possuem significados diferentes, né? Nas lutas existem regras, né? Em caso de descobrimento delas, você é automaticamente desclassificado, né? Valores e respeito ao oponente, né? Já na briga não existe isso. Na briga, o único objetivo é humilhar, agredir o outro ser humano, ok? Então elas têm objetivos bem diferentes. E é interessante a gente saber também que antes das lutas e as artes marciais se tornarem um esporte, elas tinham duas conotações principais, né? Era praticado com objetivo guerreiro, tinha um apelo filosófico, uma concepção de vida bastante significativo, né?
Então a UFC, meu povo, ela é só uma organização, né? Então você não vai lutar o UFC, né? Ela é essa organização e ela foi idealizada por Rorion Gracie, né? Para divulgar e promover o jiu-jitsu nos Estados Unidos, né? Mas hoje em dia tornou-se o maior evento de lutas do mundo. E de acordo com as pesquisas, o MMA aparece em quarto lugar, né, na preferência esportiva dos brasileiros, né, e ela só perde apenas para o futebol, o vôlei e a natação, né, ficando até mesmo à frente de esportes já conhecidos como o atletismo, o basquete e o tênis. E aqui a gente vai para a grande guerra dos sexos, né, o direitos iguais, deveres iguais, será? Né, e a gente vê ainda como é pequena a presença da mulher na luta, né? Mas que hoje em dia ela vem se tornando cada vez maior, não só na luta, como em várias modalidades, né? E como a socióloga Natália Zier fala, essa recusa que ainda existe entre a mulher dentro dos esportes faz parte do contexto socio-histórico, né? Onde as mulheres foram destinadas ao espaço privado, né? Sem contar que, às vezes, há também esse estigma por parte da mulher, né? Por achar que não pode praticar essa arte ou esse esporte por conta que deve ser algo relacionado somente aos homens, né? E hoje em dia a gente pode perceber que embora ainda seja pequena a participação, já se tem começado a mudar esse pensamento. E aqui tem uma pequena reportagem, né, que fala que mulheres invadem as artes marciais e mudam o ambiente das academias, né? Então, como se popularizou as lutas, né, elas estavam presentes nas academias e as mulheres elas buscam essa prática por conta da autodefesa e outros até pelo corpo perfeito, né, por ser uma prática esportiva, visando também a saúde, né? E aqui a gente vai ter dois relatos, o do André e da Juliana. E a Juliana ela fala o seguinte, que as mulheres estão descobrindo que podem participar, podem praticar lutas que antigamente elas achavam que não levavam jeito, porque eram meio desengonçadas, que era coisa de homem, né? Então a gente vê que esse pensamento machista ele começou a mudar, né? Mas que ainda há muito a se percorrer, tanto nas premiações como na prática e no incentivo em si. Porque se a gente puder perceber, a gente vê uma grande divulgação quando são lutas masculinas, né? E não vê essa mesma divulgação, repercussão quando são lutas femininas, né? Então ainda há um grande caminho a percorrer. E é isso, pessoal. Vocês conheceram um pouquinho. Ao final deixarei aqui algumas questões, duas questões para a gente poder resolver no